Olá, eu sou o professor Diogo Combo, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e marca aí nos comentários alguém que vai fazer o vestibular da UERJ. Por quê? Porque agora eu vou fazer o resumo da palestra da UERJ sobre o livro O Menino do Pijama Listrado, porque você sabe, a UERJ vai basear a sua redação na leitura deste livro, beleza? Vamos lá então, vou começar aqui via palestra inteira, mais ou menos 2 horas de palestra, e vou dividir essa palestra em alguns vídeos aqui que você vai acompanhar no canal. Olha só o primeiro tópico que o professor colocou em pauta lá na hora da palestra. Nenhum problema conhecer o filme antes do livro. Você sabe, né? O Menino do Pijama Listrado é um best-seller que virou filme, muito provavelmente você viu o filme e está lendo o livro só agora, não tem nenhum problema nisso, mas você tem a obrigação de ler esse livro para entender melhor tudo aquilo que aconteceu, certo? A redação, o tema da redação será baseado no livro e não no filme. Continuando. Não estamos passivos diante da tela. Também lemos um filme. Como assim? Quando você está lá vendo o filme, lendo um livro, você não está passivo, você também vai construindo uma série de sentidos. Algumas questões vão sendo deixadas em aberto, tal qual a gente viu, por exemplo, em Anos de Chumbo, que você deve ler. Porém, não é o mesmo processo, certo? Muito provavelmente você construa esses sentidos com maior intensidade durante a leitura do que assistindo a um filme. Continuando aqui, ó. O processo da leitura, elementos e possibilidades de interpretação diferentes, até porque o livro tem todo um apelo comercial, certo? Um livro tem todo apelo comercial, um livro que você vê que ele vai sendo feito ali para que prenda cada vez mais a sua leitura. Por exemplo, você termina um capítulo, tem lá uma parada que chama a sua atenção pra caramba. O capítulo seguinte não vai dar continuidade a isso, é só outro capítulo, certo? Faz com que você vá lendo o livro sem parar, tipo quando você está maratonando uma série em alguma plataforma. Continuando, aí o filme, ele apela a mais ainda, tem um aspecto melodramático, certo? A imagem do filme versus a imaginação do livro, aquela questão da construção dos sentidos. No livro você constrói bem mais do que no filme. E o autor, no filme, ele complementa algumas questões, certo? Algumas questões históricas, por exemplo. O autor participou dessa construção do filme. Continuando, tem um pano de fundo histórico que é todo o problema ali do enredo. Aí vamos adiante. Preocupação em dar cores mais consistentes ao fundo histórico é algo que dilui o ponto de vista de Bruno. A gente vai ver isso melhor nos próximos tópicos. Espera-se um público já com familiaridade com esse evento histórico. O que acontece? Você aí, terceiro ano do ensino médio, muito provavelmente já estudou isso na escola. E é um tema bastante comum, né? No cinema, até mesmo nos quadrinhos e tal. Por exemplo, tem lá a menina que roubava livros, tem o filme também A Vida é Bela, do Roberto Benigni, enfim. A gente pensa tudo isso num contraste com o olhar do Bruno, por quê? Vou falar sobre isso aqui ao longo do resumo. É meio irritante como o Bruno é ingênuo e como o Bruno não tem noção de tudo aquilo que está acontecendo. Beleza, ele tem 9 anos, mas mesmo assim. Continuando, a perspectiva de uma criança ainda com o olhar da inocência. Essa inocência que muitas vezes beira a ignorância e irrita a gente em alguns pontos do romance, com certeza. Depois, o processo que culminará na solução final essa que tem todo um aparato industrial, todo aquilo que foi feito em larga escala mesmo. Depois, é difícil colocar em palavras este horror, muito embora a gente já tenha várias e várias manifestações disso, né, no cinema, na cultura de massa mesmo. A proposta de leitura que está aqui, ó, recuperar o processo de compreensão de mundo vivido por Bruno ao longo do romance. Como? É um menino super protegido pela família, tem lá o pai, a mãe, a irmã, tem empregados, só que ele não vai mais poder ser tão inocente. E a gente vai notar que cerca de um ano ali que vai ser feita essa transformação no menino. E aqui o professor lá, ele faz uma proposta de divisão no livro. A parte inicial, 7, 8 capítulos, que é o mundo do Bruno. Depois flashback, carta para a avó com o que ele estava vendo. Olha o tópico 15 aqui, ó. Deparação com o real.
crianças em dúvida, referências em choque, o encontro com o menino deparando-se com horror, quando ele encontra lá o Shimu. Aí agora olha só os capítulos de 17, 18 e 19. Bruno identifica-se com um amigo. Eu estava esses dias mesmo conversando com os meus alunos, falando sobre o Wallace e João Vitor, episódio de Cidade dos Homens. E a gente nota como aqueles meninos ali de classes sociais, de etnias diferentes, moradores da mesma cidade, mas de locais diferentes, olha só, diferença a todo momento, mas eles acabam tendo toda uma proximidade também, né? O Bruno que o mundo, olha só, aí logo o próximo tópico, o mundo que Bruno conhece versus o mundo que ele não conhece, até por essa ingenuidade e por essa superproteção dele. A inocência. Inocência, mas tem ali a questão de responsabilidade, de medo, culpa, vergonha. Continuação aqui do livro. Existe uma continuação desse livro que eu não sabia, que o professor falou durante a palestra, que é a Gretel, já adulta, narrando. Vou até pesquisar esse livro, recomendo que você pesquise também. Gretel, que é a irmã dele, 3 anos mais velha, estaria sendo preparada para fazer parte daquela elite ali, aquela elite militar envolvida no livro. Olha o tópico 20. Narrador e a perspectiva do Bruno. Duas condições próprias da inocência infantil. A ingenuidade, capítulo 12, faltam referenciais para ele. E tem também, em alguns momentos, a intuição dele que vai funcionando meio que de forma gradativa sobre o mundo em que ele está inserido. Estamos andando rápido, já vamos para o tópico 21. Olha só o que diz do tópico 21. Cenas de violência que vão transformar o Bruno. O que falar, como falar, o que não é permitido, tudo isso num regime totalitário. Isso aí se liga, por exemplo, em vez de falar o nome do local, ele fala haja vista. Em vez de falar o nome do você sabe quem, ele fala o fúria, né? Talvez a incompreensão de uma criança, mas tem bastante sentido, né, chamar aquela pessoa de fúria, por exemplo. Tem aqui, ó, jogos de ambivalência com umas frases com sentido histórico também. A compreensão do mundo acaba se dando pela compreensão do outro. O efeito emotivo e catártico para a leitura. A gente observa que tem todo esse efeito emotivo, o efeito catártico é o quê? A sua identificação com a obra. Em vários momentos você vai se irritando, em vários momentos você vai se emocionando com tudo aquilo que está acontecendo. Como uma história como essa pode ter sido elaborada a partir do olhar de um menino de 9 anos? Lembrando, meu amigo pintor, era a relação de um menino, mais ou menos nessa faixa etária, com alguém que tinha sobrevivido, né, a um regime bem próximo de um regime totalitário, beleza? Em Anos de Chumbo, a gente vê bastante também o protagonismo infantil, o protagonismo jovem em alguns dos contos. E agora, nesse livro para a redação, a UERJ, mais uma vez, escolhe uma narrativa que tem esse protagonismo infantil. Como uma história como essa, pode já falei isso, primeira parte do livro, primeiro capítulo. É um livro popular e acessível, é um esboço de tudo que será elaborado. A gente vê ali a figura da empregada, a figura da mãe, a figura da irmã, os avós, o avô que era tenente e médico, e a avó que era uma voz de resistência, era uma voz de divergência. A avó era uma artista que se culpa, que tem vergonha do filho estar fazendo tudo aquilo. Na página 10 agora. A mãe está chorando, o Bruno não tem noção do que está acontecendo. Aquilo que você não se encaixa na realidade, ele não entende muito bem aquilo tudo. Por que a mãe dele está chorando, né? Página 22, a opinião de Maria. Grave engano. Maria não é pertencente a essa elite. Diante disso, Maria precisa ter medo. Ela sabe onde é que ela está ali, né? Ela vê o pai do Bruno como um salvador, mas ela tem noção do perigo que ela está correndo, ela não pode se opor. Capítulos 3 e 4. Bruno e Gretel tentando entender o campo de concentração ali do lado, e a gente vê aí o ponto de vista da Gretel. Tópico 31 aqui. Haja vista é um desconhecimento infantil, é a inocência, e mais uma vez aqui, quando ele usa a palavra o fúria também, que eu já até mencionei anteriormente. Beleza? Olha só isso, galera. Vamos aqui agora para o capítulo 16, quando a gente vê que já se passou que quase um ano. Não aparece o nome certo no texto, como eu já comentei. E a gente nota aqui a Gretel aprendendo a odiar também, certo? Até porque ela seria também parte daquela elite nazista. Enfim, pessoal, vou parar aqui, primeira parte, certo? Para provar para mim que você leu até aqui, escreva aí o Gretel, o Bruno, beleza? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.